Eu queria rapidamente trazer uma meditação. Estava assistindo um vídeo hoje pela manhã, pela tarde, no início da tarde, e falava a história de Davi, quando ele enfrentou Golias. E o Márcio, a gente vinha conversando, ele me ligava, a gente estava sempre nesse período que ele ficou internado. E para ele a depressão era um gigante, né? E ele ficava sem condições de sair de casa, e o Márcio sempre foi ativo, com esse trabalho voluntário lá na Santa Casa, fazendo esporte, mas ele tinha uma dificuldade muito grande de sair de casa. Eu fiquei pensando sobre isso. Quantas pessoas que enfrentam gigantes na sua vida? Pessoas que às vezes é uma depressão, é uma situação, a perda de alguém, uma tristeza muito grande, a perda de um emprego, de uma pessoa querida. E aí eu estava lendo um texto, meditando na palavra, e veio esse vídeo de 5 minutos que conta a história de Davi, quando ele enfrentou Golias. É uma história muito conhecida, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre essa história, já ouviu de alguma maneira a história de Davi enfrentando Golias. Davi era um garoto, um jovem, e que um dia ele foi visitar os irmãos na batalha, na guerra, e ali ele percebeu que havia um gigante que estava importunando o povo de Israel, o seu povo, e na verdade ele estava querendo alguém para duelar com ele. Então foi um momento onde Davi, usado por Deus, ele se coloca à disposição para vencer, para lutar, né, com aquele gigante. E eu queria falar com vocês 7 pontos, só 7, como vencer os gigantes da vida. O texto bíblico está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, 1 Samuel 17, 11, aproveitando o testemunho do Márcio, queria falar um pouquinho sobre as adversidades que nós enfrentamos, sobre os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Às vezes, para aquele que está ao lado, acha que não é gigante, mas para você que está passando pela situação, é um gigante. Você vai, mas até com relação à depressão, uma das coisas que é muito difícil, a pessoa que está passando por depressão, o que acontece? Não se dá o valor devido. Então, quando eu atendi o Márcio, eu gostava de ouvir o Márcio falar o que ele estava sentindo, e aí poder falar: não, Márcio, você vai vencer isso daí, você vai sair dessa. Mas uma das coisas que acontece muito, a pessoa conta o seu problema, e aí a gente fala assim: não, isso não é nada, você está aumentando, você está inventando. Não, para ele é um gigante. E muitas vezes a pessoa não quer ouvir que não é nada, a pessoa quer ouvir que ela pode sair daquilo. E quando o exército de Israel estava sendo afrontado por um gigante, eles estavam morrendo de medo, porque o cara era muito grande, ele tinha quase 3 metros, e então ninguém queria duelar, porque a ideia é o seguinte: o gigante, durante 40 dias, ele ia até o exército de Israel e falou: se algum soldado de Israel lutar comigo e vencer, nós seremos escravos, e se o soldado perder, vocês serão meus escravos, do meu povo. Então durante 40 dias ele foi trabalhando, ele foi falando, ele foi amedrontando. E quantas vezes nós temos gigantes que se levantam sobre as nossas vidas e todo dia vem falar aos nossos corações, vem nos derrubar, vem tirar a nossa esperança. E saiba que você pode vencer esse gigante. O texto bíblico lá de 1 Samuel 17, 11 diz assim: ouvindo Saul, que era o rei, e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aí no versículo 32, Davi ele se apresenta ao rei Saul e diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, eu quero pedir a tua bênção e a tua unção.
e a tua graça para a meditação da tua palavra. Eu sei que o Senhor já falou no nosso coração, nos louvores. O Senhor usou a vida do Márcio também para nos abençoar. Mas eu te peço, Senhor, continua, fala conosco. Tu conheces, Senhor, cada vida, cada coração, como cada vida aqui entrou. Tu sabes das lutas, das dificuldades. Oh Deus, fala profundamente conosco. Nós te pedimos, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos mostra em Davi uma disposição. Ele era um garoto, ele foi ali para ver como é que estavam os seus irmãos que faziam parte do exército de Israel. Mas ele viu toda aquela situação e ele ficou indignado em que um filisteu, que era de um povo inimigo, amedrontar e trazer humilhação sobre o seu povo, sobre o exército de Deus, o exército de Israel. E a primeira coisa para vencer os gigantes da vida é disposição. A palavra de Deus aqui dá uma ficha de quem era Davi. No capítulo 16, no versículo 17 até 19, diz assim: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então responderam um dos moços e disse: conheço um que é filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Então a ficha de Davi é o seguinte: ele era um bom músico, então era um cara que tocava bem, ele era forte, ele era valente, ele era um guerreiro, ele era um homem de palavra, de boa aparência, e o Senhor era com ele. E mais, de tudo isso, ele era pastor de ovelhas. Então essa era a figura desse Davi que lutou contra aquele gigante. E a primeira coisa então que eu vejo para a gente vencer o inimigo, o gigante da nossa vida: disposição. Se disponha. E Davi, ele tinha isso de sobra: disposição para enfrentar aquele gigante, disposição para lutar contra o gigante que estava amedrontando todo um exército de Israel. Segunda coisa que nós devemos usar como arma para vencer os gigantes da nossa vida é não se intimidar. Davi, ele não se intimidou. Imagina um camarada, um gigante, um cara muito grande. O texto bíblico diz que ele tinha quase 3 metros. Já pensou um cara de quase 3 metros? Guerreiro, criado para matar, né? Desde criança foi criado para ser um guerreiro. Mas ele não se intimidou. O texto bíblico lá do capítulo 17, versículo 10, diz assim, 1 Samuel 17:10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aí no versículo 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Muitas vezes o gigante se levanta para te amedrontar, com palavras terríveis, palavras que mexem com você, que vai te trazer temor, que você vai ter medo, mas mesmo assim, ele não se intimidou com aquele gigante. Segunda coisa, meu querido, para você vencer os gigantes da vida, é você não se intimidar. Davi, ele não se intimidou. O gigante era muito grande. Talvez a depressão que você está passando, ela te amedronta, ela te deixa para baixo. Talvez essa luta lá na tua casa, ou com algum parente teu, ou essa perda que você teve, ela te amedronta, ela te traz um temor muito grande. É um gigante. E você não pode se intimidar, porque se você se intimida, ele vai crescer mais do que ele é. E ele vai trazer temor, e você não vai conseguir superar
esse gigante na tua vida. Terceira coisa, para você vencer o gigante, Davi, ele enfrentou aquele gigante na força do Senhor. Ele não foi na força dele, ele não foi na habilidade dele, mas ele venceu na força do Senhor. No versículo 45 do capítulo de 1 Samuel 17, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele foi no nome de Deus, no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós vencemos os gigantes que se levantam sobre a nossa vida. Muitas vezes o gigante está dentro da gente, a falta de fé, o pecado, a teimosia se levanta sobre as nossas vidas. Mas se você for em nome de Jesus, no nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que é vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mal, aquele que foi na cruz por amor às nossas vidas. Jesus foi na cruz, crucificado, porque era necessário que um justo morresse no lugar de todos nós pecadores. E Jesus, ele fez isso. E no nome desse Jesus, nós temos vitória sobre todo gigante que possa se levantar sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta coisa para vencer o gigante: Davi agiu por fé. Aparentemente, se você olhasse o tamanho de Davi, um garoto, um adolescente, com o tamanho do gigante, não tinha condições. Certamente, você olhando, humanamente falando, Davi já era. Davi seria derrotado, Davi seria destruído. Mas ele agiu por fé. Versículo 46 e 47. Hoje mesmo, o Senhor, ele falando para o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ele agiu totalmente por fé. E fé, meu irmão, é algo que eu não estou vendo, mas que eu creio. É algo que eu não tenho a visão hoje, mas eu creio. Talvez você está passando uma grande luta e você não tem saída. Você não vê saída. Parece que não tem como você sair dessa. Mas a fé, ela rompe. A fé, ela vence as adversidades. A fé, ela vence aquilo que você, na tua força, não pode vencer. Ele agiu por fé. Fé no Senhor. Fé em Jesus. Em quinto lugar, ele não abaixou a guarda. Ele foi até o fim contra aquele gigante. Versículos 50 e 51. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Ele não abaixou a guarda. Ele foi para cima. Qual a arma de Davi? Davi, ele tinha uma funda, era um tipo de um estilingue. E ele tinha o que? Uma pedra. E com essa funda e com essa pedra, ele venceu aquele gigante. Algo impossível, algo que não dava para imaginar como que ele ia vencer um gigante com uma funda, que ele usava para afugentar os animais
selvagens que vinham sobre as suas ovelhas como pastor, mas ele não abaixou a guarda, ele foi, porque ele cria em Deus, porque ele agiu por fé, porque ele confiava nesse Deus, ele foi e venceu. E olha, com tudo isso, a gente percebe o seguinte, que a bênção do Senhor, ela é abundante. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E todo aquele que nele crê, tem a bênção do Senhor. Nesse capítulo, no versículo 52, diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, uma cidade, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Não só o gigante foi morto, mas todo aquele exército inimigo foi destruído, porque o Senhor era com eles. Agora imagina um garoto, um pastor de ovelhas, um menino, ele foi usado por Deus, para que o exército de Israel fosse vencedor. Eu quero terminar dizendo que a vida de Davi nunca mais foi a mesma. E a vida daquele que entrega o seu coração para Jesus, ela nunca mais será a mesma. Amém? Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Ele muda a nossa história. A palavra de Deus diz que nós andávamos perdidos como ovelha que não tem pastor. Perdidos, sem saída, sem esperança. Mas quando o Senhor ele nos encontra, quando Ele vem diante de nós, Ele traz paz, Ele traz esperança, Ele traz vida. E aquele que está preso, aquele que está encarcerado a vícios, a situações difíceis, o Senhor vem e liberta. Aquele que está doente, o Senhor vem e cura. Aquele que está sem esperança, o Senhor vem e dá esperança. Então esse Deus é maravilhoso. E da mesma forma como Davi, que era pequeno, que era limitado, ele venceu um gigante. Saiba que você, confiando nesse Deus, entregando o seu coração para esse Deus, você pode vencer todo e qualquer gigante que se levante sobre a tua vida. Porque o nosso Deus é maior. E agindo Deus, quem pode impedir? Pode aplaudir o Senhor. Amém? Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. Aleluia. Agindo Deus, quem pode impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém. Foi impossível, algo impossível aconteceu. E esse mesmo Deus de impossibilidades, que deu vitória para Davi. E aí você pode dizer, pô, mas está aí, essa história é meio estranha, é meio esquisito, como é que isso pode acontecer? Olha, não sei como explicar isso. E da mesma forma, esse Deus, ele continua agindo hoje. Assim como deu cura para o nosso amigo Márcio, assim como Ele transformou a minha depressão em paz, assim como Ele me libertou de vícios, assim como Ele tem feito milagres. Se a gente fosse dar aqui a oportunidade, quantos que eram presos a vícios das drogas, estavam perdidos, estavam amarrados no vício, o Senhor foi e libertou. Quantos que estavam numa vida terrível, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, e o Senhor ele vem e ele transforma. Esse mesmo Deus que agiu na vida de Davi e deu a ele a vitória, Ele tem poder para te abençoar, no nome de Jesus. O fato de você estar aqui nessa noite, você foi motivado por um convite, mas saiba, quem te trouxe foi o Senhor. Deus ele sabe da tua necessidade, e Ele te trouxe para que você seja abençoado, para que você tenha a paz, a alegria, a esperança que só Deus pode dar. Não foi por um acaso que o Márcio deu hoje o testemunho, não foi por um acaso que nós marcamos esse encontro. O nosso Deus, Ele é especialista em encontros, em promover encontros. E saiba que esse Deus, Ele quer ter um encontro contigo.
Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer encher teu coração de paz, de esperança, de vida. Por mais que você esteja passando uma grande luta, um grande gigante tem se levantado, há um Deus que derruba qualquer gigante. E não é na nossa força. Davi, ele tinha uma funda, um estilingue e uma pedra. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, é a minha fé. Não, é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Um Deus que age com poder, um Deus que faz milagres hoje, fez milagres ontem, no passado, faz milagres hoje, na tua vida. Se você quiser, se você desejar, se você crer, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Jesus, ele ressuscitou um homem que estava há 4 dias morto, Lázaro. E o pessoal, mas ele já está morto há 4 dias, como isso é possível? E Jesus, ele disse, tudo é possível ao que crê. Lázaro, vem para fora. Tudo é possível se você crer, meu irmão. O que está te amedrontando? Qual o gigante? Qual a adversidade? Qual a luta que é tão grande para você? Saiba que o nosso Deus é maior. Nosso Deus, ele é maior do que todos os deuses. Ele é maior do que qualquer luta. Ele é maior do que qualquer dificuldade. Vamos ficar de pé, por favor? Eu quero orar com você que se sente pressionado, até mesmo amedrontado, com um gigante sobre a tua vida. Gigante que te tira a paz, gigante que tira a tua esperança, gigante que tem tirado a tua força, tem tirado a tua coragem, tem tirado a tua vontade de viver, de ser feliz. Eu estava assim, sem paz, sem esperança, eu não tinha razão de viver, era um gigante para mim. Já há alguns meses eu não dormia direito, eu tinha insônias terríveis, e fui nos médicos, procurei tratamento, e nada foi diagnosticado. E um dia que eu entrei numa igreja como essa, e foi me falado de Jesus, e eu abri meu coração, e Ele mudou a minha história. E naquela noite, quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração: Senhor, se o Senhor é esse Deus verdadeiro que foi pregado hoje à noite, eu quero dormir. A minha oração foi essa: eu quero dormir. E naquela noite, eu nem sei como terminou a oração, porque eu já peguei no sono, e eu tenho dormido bem até hoje. Dizem que o pessoal vai ficando velho, vai ficando mais velho, vai perdendo o sono, né? Ainda não chegou a minha, porque eu tenho dormido muito, né? O Senhor curou. A gente fica preocupado, mas eu não perco sono não, porque o Senhor é comigo. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu quero orar por você que tem um gigante sobre a tua vida, que tem te amedrontado. Eu gostaria de orar por você. Feche teus olhos. Você que tem lutas, tem dificuldade, mas você crê. Essa noite nós vimos um testemunho, ouvimos uma palavra de um Deus que derruba todo e qualquer gigante das nossas vidas. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar diante do Senhor cada vida. Tu conheces, Senhor, cada coração. Tu sabes das lutas, das dificuldades, dos gigantes que têm se levantado contra este querido, essa querida. Mas no nome de Jesus, nós declaramos o fracasso desse gigante. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar aqui representado. Que a tua bênção, Pai, seja sobre este pai, esta mãe, sobre os seus filhos, sobre, Pai,
sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus negócios. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre cada coração, no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por tão grande bênção, por tão grande salvação, a salvação do Senhor, no nome de Jesus.